Olá pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do nosso canal. O nome do canal é Cleide Jane Silva. Se você ainda não é inscrito, vá se inscrevendo. Se você já é inscrito, deixe sua curtida aqui no nosso canal, tá bom? Alguns dias sem gravar por causa da correria, mas agora hoje nós estamos conseguindo, então graças a Deus por isso. Eu quero primeiro, dar início para a gente estar cantando um louvor, que chama O Telefone do Céu. Vamos lá? O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelhos no chão. Diz que uma vez, duas ou três, se ele não atender, diz que outra vez. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelhos no chão. Diz que uma vez, duas ou três, se ele não atender, diz que outra vez. Nós louvamos com esse corinho porque tem tudo a ver com a história de hoje, Embora o nosso tema hoje não vai ser oração, Mas vai ser Deus ouvir, O nosso tema é o que tampa os ouvidos de Deus, Então, o que a gente sempre aprende é que Deus está sempre atento a nos ouvir, E mais, Deus, ele tem prazer nas nossas orações, É como diz o corinho, Deus não rejeita a oração, A oração, ela é alimento, para o Senhor, porque o Senhor se agrada, Agrada de nos ouvir, Mas tem algo que a gente, às vezes, pede insistentemente para Deus, às vezes a gente não é ouvido. Ou é algo que a gente sabe que é bom pra gente, que Deus sabe também que vai ser bom pra vida da gente espiritual, mas mesmo assim Deus não atende. Nós vamos ver agora por quê, tá bom? Então aqui a tia Cleide fez o quê? Isso aqui é uma orelha, tá? Eu não sou tão boa de desenho, mas eu fiz um ouvido, Então todos nós temos o ouvido, Tudo que a gente fala entra aqui no nosso ouvido, Então, da mesma forma é com Deus. Nós fazemos as orações, nossas petições, e elas devem entrar no ouvido de Deus. Mas tem horas que parece que o ouvido de Deus está tampado, Então, a gente precisa pegar o quê? Pegar um cotonete. Quando a gente está com sujeira no ouvido, a gente usa o quê? Um cotonete, Então, eu vou pegar aqui meu cotonete para limpar lá o ouvido de Deus, para ver o que é que está impedindo dele ouvir minha oração, Oi! Parece que tem uma cerinha aqui, pequenininha. E sabe o que é? Essa cerinha que tá aqui no ouvido de Deus, impedindo a ele de me escutar, é o pecado, Eu tinha feito um papelzinho, mas ele não. Ele tá lá no fundinho, peraí. Então, tem uma coisinha aqui dentro do ouvido que ele impede, é o que? É o pecado, O pecado, ele age como uma cera ocular, no ouvido aqui de Deus. Então, Deus, ele ouve, mas ele não atende. Por quê? Porque o pecado faz a divisão entre nós e Deus. Mas se eu pegar aqui, o meu cotonete, da confissão, Meu cotonete da confissão, meu cotonete aqui do meu derramamento, eu vou rasgar o meu coração na oração para Deus, Eu vou explicar para Deus tudo aquilo que tem me feito pecar, o porquê que eu pequei. Então eu vou limpando ali, eu vou destapando o ouvido de Deus. Quando eu falo para ele, Senhor, eu pequei, eu errei contra ti nisso. Deus, ele sempre sabe aquilo que a gente faz de errado. Só que ele quer que nós confessamos, que tem um versículo lá em 1 João que diz o quê? Confessai os vossos pecados. Então a gente tem que dizer a Deus, Primeiramente é a Deus abrir, os ouvidos para falar, para Deus ouvir. A gente tem que retirar, usar o cotonete aqui, com a confissão do nosso pecado. Que é quando nós
retiramos o pecado, aí o ouvido de Deus ele é destampado. Então, tudo aquilo que nós pedirmos na oração crendo, vós recebereis. É versículo bíblico, né? Então, tem também um versículo que está lá em Isaías 59:1 que diz o seguinte, né? Acaso está, né, os ouvidos de Deus tampados que não posso ouvir, agravado que não posso ouvir, né? E a sua mão está encolhida que não possa salvar? Não, mas os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e Deus, né? E tem um versículo lá em Apocalipse 2 que diz o seguinte também, né? O que diz lá em Apocalipse 22, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quer dizer o quê? Isso aí não é um versículo para quem ainda não aceitou Jesus, é um versículo para nós que já somos servos do Senhor. Nós temos que ter o nosso ouvido também, ó, atento ao Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós possamos fazer aquilo que Deus almeja de nós. Você que é pequenininho, que já aceitou Jesus, então você já pode também, né, estar com seus ouvidos atentos àquilo que Deus quer de nós, né? A palavra de Deus que diz que a gente ouve a palavra e não pratica, a gente é semelhante a uma onda do mar, que ela sobe, depois ela desce, né? Então é ouvir e colocar em prática, né? O ouvido, ele é um dos sentidos mais legais, a audição é um sentido mais legal que a gente tem. Por quê? Porque nós podemos ouvir, né? Ouvir é uma coisa muito boa, escutar, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser tardio para falar, né? E mais ágil para ouvir. Então, limpe o ouvido lá de Deus, ó. Confesse o seu pecado para que a sua oração, as suas petições possam ser ouvidas diante de Deus. E você que já é igreja, né, também limpe o seu ouvido. Para quê? Para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus falando aquilo que nós temos que fazer, né? O cotonete, o bastão, né, de algodão, ele é muito bom pra gente dar uma limpada aqui no nosso ouvido, né? Mas a oração confissória, como eu falei, né? Quando você se derrama diante do Senhor, quando você rasga o seu coração e fala pra Ele que você pecou, aonde você errou, né? A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar, né? Então aquela oração que a gente chega e se derrama diante do Senhor, essa é que Deus mais quer ouvir, né? Então o corinho que a gente cantou, né? O telefone do céu é a oração, mas os nossos pecados, ó, os pecados nossos impedem, tampa o ouvido de Deus, né? E Deus, ele não vai ouvir se nós estamos praticando coisas que não agradam a Deus, né? Se eu sou aquela crente que eu só quero que Deus me ouça, mas eu não faço nada, né? Eu não ando corretamente, então Deus não vai me ouvir. Se eu pratico iniquidade, a minha oração não vai chegar até Deus. Vai ser que nem o fiozinho do meu telefone que foi cortado, né? Mas a partir do momento que você, ó, entra com o cotonete lá, confessa a Deus, aí fica tudo ok, né? Deus vai ouvir a sua oração e atender o desejo do seu coração, né? Mas quando a oração é confissória, ainda muito mais. Deus vai ter muito mais prazer em te ouvir, né? Deus é aquele Pai que ele entende o porquê que nós pecamos, né? Ele entende e nos fortalece e nos dá o perdão. Quando a gente confessar um pecado, é bom vocês que são pequenininhos aprender isso daí, a gente confessa e deixa, tá? Ah, não, vou pedir perdão hoje pra Deus, aí amanhã eu volto a fazer de novo. Então você não tá tendo aquele coração sincero diante do Senhor. Quando você confessar um pecado, você abandone ele e deixe. Procure não praticar mais ele, né? Enquanto nós estiver aqui nessa carne, a nossa tendência é pecar mesmo. Mas a gente tem que fazer por onde a gente andar o mais correto possível sem estar pecando. Ok, então eu vou deixar aqui essa lição para vocês sobre o ouvido, sobre a oração, né, e também sobre a confissão, sobre algo que a gente pode estar fazendo para Deus, né, que a oração confissória para os ouvidos de Deus não está gravado as nossas orações, né. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijo.